Arquivo Guaíba. A história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno. Alô, meus amigos. Mais uma vez estamos chegando aqui pela Rádio Guaíba, em 101,3 FM, guaíba.com.br e também em nossos aplicativos. A edição deste final de semana é muito especial. 20 anos sem a figura física de Leonel de Moura Brizola. Deputado, prefeito, governador em 2 estados. Fato inédito no Brasil. E que tem uma história ligada não só ao Rio Grande, mas a todo o país, por conta de sua eloquência, de seus governos, de suas atitudes e de uma liderança política. Por poucas vezes se encontrou, tanto no Rio Grande quanto no próprio Brasil. A Rádio Guaíba tem um papel fundamental junto à história de Leonel Brizola e também do Rio Grande do Sul. Pois nela que em 1961 tivemos a Rede da Legalidade, que impediu o golpe militar já lá em 61, que infelizmente chegou em 64. Mas com o microfone da Guaíba e uma centena de emissoras formando rede por todo o país, Brizola pediu a legalidade. O nosso arquivo vai relembrar justamente este período, bem como outras situações, outras entrevistas. A palavra de Brizola sobre o país, sobre os acontecimentos, sobre aquilo que vivenciávamos, tanto nos anos 60, 80, 90 e neste século também. Porque também teremos a última entrevista concedida por Brizola em 31 de março de 2004, nos 40 anos da implantação da ditadura militar no Brasil. Vamos começar então, meus amigos, a ouvir Brizola em 61, a legalidade. Porto Alegre é um lugar histórico. Porto Alegre é um lugar histórico. E eu há muito tempo que eu venho dizendo que os destinos desse país, a chamada crise brasileira, ia e vai ter a sua solução exatamente aqui em Porto Alegre. Eu peço a todos que permaneçam atentos, porque possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro sobre a crise político-militar, essa guerrinha sem tiros que até agora assistimos, que aí estamos vendo se desenvolver pelo país. Nós teremos possivelmente importantes informações. E a nossa palavra de ordem neste momento ao povo gaúcho e ao povo brasileiro é a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada das oligarquias e das minorias dominantes e reacionárias de nosso país. Do Rio Grande do Brasil. Agora temos precisamente 11h08 pelo meu relógio. Peço a vossa atenção para as palavras e para a comunicação e as comunicações que eu vou fazer a todos. Muita atenção. Atenção, povo de Porto Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil. Atenção para essas minhas palavras.
Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem todas as escolas. Se alguma escola estiver aberta, fechem e mandem as crianças para casa. Mandem para junto dos seus pais. Tudo em ordem. Tudo em calma. Tudo com serenidade e frieza. Mas mandem as suas crianças para casa. Desculpem os meus patrícios, que a minha voz se encontra um pouco embargada. Mas, em seu trabalho, é uma iniciativa que cada um deve tomar de acordo com o que julgar conveniente. Comércio, indústria, serviços, quanto às repartições públicas e estaduais, nada há de anormal. Os serviços públicos terão o seu início normal. Os funcionários que compareçam normalmente. Muito embora o Estado tolerará qualquer falta que se porventura verificar no dia de hoje. Hoje, nesta minha locução, eu tenho fatos os mais graves a revelar. O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado numa cidadela que há de ser heróica da liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica. Uma cidadela contra a violência, contra o absolutismo, contra os atos inferiores dos prepotentes. O Palácio Piratini, além da minha família e de alguns servidores civis e militares do meu gabinete, e de alguns servidores civis e militares do meu gabinete. Um número bastante apreciável, mas apenas aqueles que nós julgamos indispensáveis ao funcionamento dos serviços da sede do governo. Mas todos aqui se encontram de espontânea vontade. Como disse, além dessas pessoas, sabe que o grande número de amigos que aqui passaram o dia e a noite conosco retirou-se por nossa imposição. Sabe que necessitamos toda a liberdade de movimento internamente nessa casa para as operações necessárias. Aqui se encontram os contingentes que julgamos necessário que nossa gloriosa brigada militar, o regimento Bento Gonçalves e outras forças da brigada que aqui se encontram. Reunimos aqui o armamento que dispomos. Não é muito, mas também não é pouco. Para aqui ficarmos preparados frente aos acontecimentos. Diria que os meus patrícios do Rio Grande e toda a população de Porto Alegre, todos os meus patrícios do Brasil, e todos os soldados da minha terra,
se esse Brasil imenso e querido pudessem ver com seus olhos o espetáculo que se oferece nessa casa. Aqui nos encontramos tanto nessa cidadela. Falamos por essa estação de rádio que foi requisitada pelo governo do Estado para os serviços de comunicação, para manter a população informada e, com isso, auxiliar a manutenção da ordem. Com isso, auxiliar a paz. Falamos aqui do serviço de imprensa. Estamos aqui rodeados de jornalistas que temem também não se retirar de falar. E aqui querem ficar pedindo armas, pedindo os elementos necessários para que cada um tenha oportunidade de ser também voluntário da defesa da legalidade constitucional da nossa casa. E aqui estamos com eles nessa sala da liberdade, da cultura e da segurança. Essa é a situação. Fatos os mais sérios para levar ao conhecimento dos meus conterrâneos, dos meus caprichos de todo o Brasil. Dos países da América Latina e do mundo para quem tiver oportunidade de transmitir. Primeiro, acabo ao me sentar aqui para vos falar, dado que vim diretamente da residência onde me encontrava com a minha família, conversando com a minha esposa. Vim por um corredor que dá diretamente a essa sala, que comigo não tiveram oportunidade de direto, que receberam a comunicação para me transmitir. É que solicitou-me audiência o ilustre marechal, o ilustre general Machado Lopes, soldado do qual temos a melhor impressão. A melhor impressão para o entendimento com o governador e, por conseguinte, com o governo do Estado. Já transmiti aqui mesmo, ao iniciar essa minha palestra, que logo a seguir receberei Sua Excelência. Com muito prazer, porque a discussão e o exame dos problemas é o meio que os homens civilizados utilizam para solucionar os problemas e as crises. Mas pode ser que essa palestra não signifique uma simples visita de amigo. A visita de um amigo. Que essa palestra não seja uma aliança entre o poder militar e o poder civil para a defesa da ordem constitucional, do direito da paz, como se impõe nesse momento e como deseja o povo, como o povo, a população, os que trabalham e os que produzem, os estudantes, os trabalhadores, os professores, os índios e os representantes, as famílias, todos até as nossas crianças desejam. E o poder civil e o poder militar se identificam nessa hora para a defesa da legalidade. Pode ser também que signifique uma comunicação ao governo do Estado, que signifique a deposição do governo do Estado. Quero vos dizer, meus conterrâneos, que será possível que eu não vos tenha oportunidade de falar mais. Que eu
Nem esse serviço possa se dirigir mais em comunicados e esclarecimentos à população do nosso país. Porque é natural que, se ocorrer a eventualidade de um ultimato, ocorrerão consequências muito sérias. Porque nós não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma resolução arbitrária. Não pretendemos nos submeter, que nos esmaguem, que nos destruam, que fascinem este palácio. Porque fascinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade do seu povo. E então é natural que essa rádio seja silenciada. Poderá ser silenciada tanto aqui quanto nos transmissores. E certo, porém, é que não será silenciada sem bala. Tanto aqui quanto lá nos transmissores que estão guardados por fortes contingentes da Brigada Militar. Obrigado, jornalista. Não será silenciado. Assim, os meus amigos, os meus conterrâneos, os meus patrícios, ficam sabendo por que essa rádio silenciou. Foi porque ela foi atingida pela destruição. E porque isso ocorreu contra a nossa vontade. Para essas informações. Ontem à noite, o senhor ministro da Guerra, general Odílio Diniz, soldado no fim da sua carreira, com mais de 70 anos de idade, está tomando decisões as mais graves, as mais desatinadas. Pois declarou ontem, através do repórter F, que ele não concorda com a posse do vice-presidente João Goulart, que o presidente constitucional do Brasil, ele não concorda que exerça as suas funções legais. Porque, diz ele, argumento pueril e inaceitável. E isso significa a opção para a nossa pátria entre o comunismo ou não. Isso é pueril, meus conterrâneos. Isso é pueril, meus patrícios. Porque nós não nos encontramos sob esse dilema. Que vão estas ou aquelas doutrinas para onde quiserem. Nós não nos encontramos entre uma submissão à Rússia ou aos Estados Unidos. Eu tenho posição inequívoca sobre isso, mas tenho aquilo que falta a muitos anticomunistas exaltados desse país. É a coragem de dizer que os Estados Unidos, protegendo seus grupos monopólios e trustes, vem explorando e espelhando essa nação sofrida e miserabilizada. Porque eu penso com independência. Eu não penso ao lado de americanos e nem de russos, eu penso pelo Brasil. Engana-se os que assim consideram. Nós queremos um Brasil forte e independente, e não um país escravo dos militaristas e dos trustes e monopólios americanos.
Nós é isso que queremos. Nada temos com russos, mas também nada temos que ver com americanos. Que puniram a nossa pátria e que mantêm a nossa pátria na miséria, na pobreza e na analfabetismo. Esta é a nossa diferença. Estes que só veem a estratégia militar norte-americana e que querem submeter, por motivo dessa estratégia, o nosso povo a esse processo de esmagamento. Ah, isso foi dito pelo ministro da Guerra. Quer dizer que, com excelência, tomará todas as medidas. Eu estou informado, meus patrícios, muita atenção para essa referência. Todos os aeroportos do Brasil, onde pousam aviões internacionais de grande porte, estão guarnecidos com ordem para prender o Dr. João Goulart no momento que descer no território nacional. Agora há pouco, eu falei com o Dr. João Goulart que se encontra em Paris. Eu disse a ele que todas as nossas palestras telefônicas de ontem foram censuradas. E vou dizer daqui um pouco porque que tem as provas que foram censuradas. Censuradas nos seus efeitos. Mas, a rigor, as companhias norte-americanas de telefone devem ser gravadas e transmitidas para certas forças de segurança em termos da nossa palestra. Hoje eu disse a ele, decida, companheiro, de acordo com o que julgares conveniente. Ou deves voar. O meu conselho, o meu único conselho é que deve vir para a América Latina, para algum ponto da América Latina. Mas a decisão é sua. Se deve vir diretamente da Europa a Brasília, correr o risco de pagar para ver. Venha, nos lugares oportunos, tome um dos seus filhos no braço e desça sem revólver na cintura, como um homem derivado, para uma nação culta e civilizada como é o Brasil, e não uma república onde dominem caudilhos, onde dominem oligarquias que se consideram donos dessa população desse grande país. Ou então voe diretamente para essa cidadela da liberdade, que é a República do Uruguai, a se servir de nós, e daqui traça os seus planos como lugares convenientes. Vejam, meus patrícios, essa decisão do senhor ministro da Guerra, se não é uma loucura. Soldados do Brasil, soldados do Terceiro Exército, comandantes do Terceiro Exército, generais do Terceiro Exército, oficiais, sargentos, praças do Terceiro Exército, guardiões da ordem e da nossa pátria. Vejam que isso não é uma loucura e um desatino. Eu acho que esse homem está doente, meus patrícios. Esse homem só pode estar sofrendo de arteriosclerose ou qualquer outra coisa, capaz de tomar uma atitude desatinada como essa, contra os sentimentos da nação, contra os sentimentos dos intelectuais, contra os estudantes, contra o povo, contra os trabalhadores, contra os professores, contra os juízes e contra a igreja. Agora, há pouquinho, ainda, com sua excelência reverendíssima Dom Vicente Ferrer comunicou-me que todos os bispos e cardeais do Brasil, ou melhor, os cardeais do Brasil, haviam decidido lançar uma proclamação pela paz, pela ordem legal, pela posse a quem constitucionalmente cabe governar o Brasil pelo voto legítimo do povo. Esta proclamação está em curso pelo país. As igrejas protestantes, todas as seitas religiosas, estão clamando por ordem legal e paz. Não é a ordem dos cemitérios ou a ordem imposta pelos bandidos. Queremos a ordem civilizada, a ordem jurídica, a ordem do respeito humano. É isso, meus patrícios. Vejam se não é um desafio e uma loucura. O que vão fazer, meus patrícios? Podem nos esmagar,
num dado momento. Mas eles irão jogar o nosso país no caos, porque ninguém mais aceitará. E nem poderá respeitar a autoridade que for ocupar a direção desse país. Não será uma autoridade legitimamente constituída. Será uma autoridade imposta. Será uma autoridade delegada de uma ditadura. De uma imposição da força. Ninguém impedirá que esse país, por todos os recantos dessa pátria, se levante, lutando como puder, seja nas cidades, como seja no interior, fazendo guerrilhas, lutando como puder, para a defesa da nossa honra e da nossa dignidade. Que um louco, que um desafinado, que está querendo impor contra a família brasileira. Mas eu confio ainda, meus patrões, que homens como o general Marcelo Lopes, do qual eu tenho uma grande impressão, que é um soldado, que é um homem que vive cuidando dos seus deveres, como centenas, milhares de oficiais do exército, como essa sargentada humilde que serve às nossas classes armadas. Sabem que isso é uma loucura e é um desafio, e que cumpre salvar a nossa. Eu tenho motivos, meus patrões, para vos falar dessa forma, e dando a emoção desse momento, que talvez seja para mim a última oportunidade que eu tenha de me dirigir aos meus conterrâneos. Porque eu, meus patrões, não aceitarei qualquer imposição. Tenho motivos graves para vos falar dessa forma. É que, meus patrões, desde ontem nós organizamos um serviço de captação de notícias. Por todo o território nacional. É uma rede de rádio amadores. É um serviço organizado. E ocorre que talvez porque tenham se desarranjado as transmissões normais, em teletipo ou em código do terceiro exército, nós passamos a captar aqui todas as mensagens trocadas entre o terceiro exército e o comando do exército na República de Brasília, do Rio, do ministro da Guerra. As mais graves revelações eu quero vos dar. Ontem, por exemplo, eu vou ler rapidamente porque talvez isso provoque a destruição dessa rádio. Ontem, por exemplo, dizia num rádio que o seu ministro da Guerra considera que a preservação da ordem no Rio Grande só interessa ao governador Brizola. Então o exército é agente de desordem, soldados do Brasil. Isso é uma prova da loucura. Diz o texto. É necessário firmeza do terceiro exército também. Permitir que cresça a força do inimigo potencial. Eu sou inimigo, meus irmãos. Eu estou sendo considerado um inimigo. Um inimigo nós estamos sendo considerados nesse palácio quando queremos a ordem e a paz. Então, tem todo o interesse em que se mantenha a ordem, a fim de que o senhor João Goulart possa assumir a presidência. Desafios querem transformar em desordem, o nosso exército em agente da desordem. Mais grave, os mais graves, que eu lerei se puder. Porque eu tenho de 11 que são os mais graves. Foram captados esses rádios até no estado do Paraná. E aqui nós recebemos por telefone de toda a parte. Mais de 100 pessoas telefonaram para esse palácio confirmando essa mensagem. Vejam o que diz o general Orlando Geisel da ordem do seu ministro da Guerra para o terceiro exército.
deve o comandante do Terceiro Exército compelir a ação que vem desenvolvendo o governador Brizola e que se traduz pelo deslocamento e concentração de tropas e outras medidas que cabem exclusivamente às Forças Armadas. O governador deve ser compelido na sua força. O Terceiro Exército deve atuar com a máxima urgência e certeza. Segundo, vejam agora, faça convergir contra Porto Alegre toda a tropa do Rio Grande do Sul e dos narcodoenses. A aeronáutica deve realizar inclusive o bombardeio se necessário. E está a caminho do Rio Grande do Sul uma força-tarefa da Marinha. E mande dizer qual é o reforço de tropa que necessita. Logo a seguir veio, de sua parte, do general Orlando Geisler. Insisto que a gravidade da situação nacional decorre ainda da situação do Rio Grande do Sul, que não tem ainda sido cumpridas as ordens enviadas para proibir a ação do governador. É isso, meus companheiros. Estamos aqui prestes a discutir. Devem convergir sobre nós forças militares para nos destruir. Segundo a determinação do ministro da Guerra. Mas eu tenho confiança no cumprimento do dever por parte dos soldados, dos oficiais e sargentos do Terceiro Exército, especialmente do general Machado Lopes, que nós esperamos não decepcione a opinião gaúcha e o povo brasileiro. Que assuma o papel histórico pelo Estado, o ordem nesse país, e não se deixe intimidar por esse ato de banditismo, de vandalismo, de infantile que querem fazer contra a população civil, contra as autoridades constituídas. Isso é uma loucura. Povo de Porto Alegre, meus amigos do povo Rio Grande, eu não desejo sacrificar ninguém, mas venham para a frente desse palácio uma concentração impressionante de protestos contra a solução desse debate. Venham para cá, venham, se eles quiserem fazer essa chacina, aí se retirem, porque nós não nos retiraremos. Eu não me retirarei e aqui ficarei até o fim. Eu ficarei aqui até o fim. Poderei ser esmagado. Poderei ser destruído. Poderei ser morto. Eu, a minha esposa e muitos amigos civis e militares do Rio Grande. Não importa. Ficará o nosso protesto lavando a honra desta nação. Nós aqui nós queremos até o fim se pensam que nós iremos nos entregar. A morte é melhor do que a vida sem honra, sem dignidade e sem glória. Nós aqui ficamos até o fim. Podem atirar e descobrem os atos se tiverem coragem de fazer isso, de cometer esse desafio. Todos esses armamentos que foram comprados à custa da fome do povo, com sacrifício, mas com boa vontade por todos nós, apoiado por todo o Brasil e os brasileiros. Todos essas armas contra esse povo, porque nós já somos dominados pelos trunços e pelos monopólios estrangeiros. Mas nós estaremos aqui nos patrícios para morrer se necessário, porque um dia, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos irmãos e os nossos filhos farão a independência do nosso povo. Um abraço, meu povo querido, que eu não vos puder falar mais, porque realmente não me foi possível. Todos sabem o que eu estou fazendo. Adeus, Rio Grande, querido!
Pode ser que seja realmente o nosso lei, para que ficamos para cumprir com o nosso dever. A qualquer tentativa de golpe nas instituições, sei que nós somos fracos, sei que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pelo bom nome, pela honra e pela dignidade da nossa pátria. Aqui estamos mobilizando todos os nossos recursos, a força pública, a brigada militar, esta corporação que vive dedicada ao cumprimento dos seus deveres, rica e coberta de tradições gloriosas, está unida como um só homem na defesa das tradições do nosso Rio Grande. Quero vos dizer, meus patrícios, que tudo que podemos mobilizar, mobilizamos. Polícia Civil, Guarda Civil, Polícia Rodoviária, não com o objetivo de agredir a quem quer que seja. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Aí já temos o custo de vida, a miséria, a pobreza, o analfabetismo da nossa pátria. Seria um absurdo pensar que desejamos lutar contra os nossos irmãos. Mas nós queremos, isto sim é defender a nossa honra. Nós não poderemos sucumbir e nem aceitar humilhados uma situação que consideramos inconveniente, incompatível com as tradições e a cultura da nossa pátria. Por isso que o governo do Rio Grande do Sul, pelas suas organizações públicas, pelos seus colaboradores, pelos seus soldados da ordem da segurança, pelo povo, pelas autoridades públicas do interior, pelo centro estadual, os acontecimentos, ele e sua família, de gente disposta a servir a causa da nação, a causa da legalidade. Nós levantamos barricadas pelos portões, pelas portas e pelas janelas. O povo se aglomera numa multidão em frente ao palácio, trazendo uma comovente solidariedade ao governo do Estado. Nós pedimos a todos muita calma. Nós desejamos ficar aqui em vigília, cuidando dos destinos da pátria. Pode ser que não tenhamos força, meus conterrâneos, para resistir e vencer. Mas, mesmo sem vencer, eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, o seremos com a nossa honra e a nossa dignidade. Porque com a nossa honra e a nossa dignidade nesse instante está também a honra e a dignidade do Rio Grande do Brasil. Investido pelo povo, não entregarei o governo do Estado. Quero vos dizer que pretendo resistir aqui até que me sobre a última gota das minhas energias pessoais. Nós confiamos nestes homens que representam para nós a própria nação. Nós confiamos neles porque nós confundimos com eles o nosso próprio patriotismo. Eles que têm derramado seu sangue para defender a integridade deste país e que derramaram seu sangue num país estrangeiro para defender a causa da liberdade e da civilização contra a opressão e a tirania. Nós confiamos em todos eles, que eles sejam neste momento guardiões da ordem e da tranquilidade do povo, da tranquilidade e da ordem, meus patrícios, mas não daquela ordem como há pouco
os melhores serviços de nossas organizações militares. 20 anos sem a figura física de Leonel de Moura Brizola. Vamos agora com algumas entrevistas, algumas palavras, as participações dele aqui no microfone da Rádio Guaíba. Vamos começar por Flávio Alcaraz Gomes, que o entrevistou em 1991. Franqueamos a partir desse momento, com muita satisfação e honra, o nosso microfone ao Dr. Leonel de Moura Brizola. Está nos ouvindo, governador? Estou ouvindo, Flávio. Bom dia. Bem-vindo, governador. Muito obrigado, meu abraço. Igualmente, lembrando-me do que aconteceu aqui, que nós testemunhamos há 30 anos, doutor Brizola. É verdade, eu ainda recordo quando você chegou aquela manhã, ali naquela hora, no pique das tensões, não é isso? O senhor me deixa emocionado ao lembrar isso. Lembro, sim, como é que não? Foi naquela hora do pique, quando nós estávamos vivendo aquela hora decisiva, não é isso? Que não sabia o que vinha. Se vinha bala ou vinha a fraternidade, na verdade, a união em defesa das liberdades. E ali cheguei juntamente com o nosso companheiro Arlindo Pasqualini. Oi, recordo sim, você veio com ele, com Abidia Silva, pessoas, o Abidia, Roberto Xavier. Abidias, isso mesmo. Mas, governador, Mas hoje vai ser um dia em que nós vamos juntos. Quero te convidar, Flávio, muito obrigado. para nós visitarmos aqueles locais. Lá estaremos, Sabe governador. que é muito bom a gente cultivar as nossas raízes, aqueles episódios que influíram na nossa formação, que construíram a nossa trajetória, o nosso passado. Porque povo que não tem passado, povo que não tem história, não tem presente e muito menos pode aspirar a ter um futuro. E eu acho muito importante nós cultivarmos esses episódios da nossa vida, ainda mais aquele e tantos outros, não é isso? Porque é isso que nos dá certeza sobre o futuro do nosso país, do nosso povo. O senhor veja o que aconteceu na União Soviética agora. Pois é, para você ver, quando isso acontece lá, que um povo que tem uma história profunda, que até se confunde como naquela figura literária se confunde lá na poeira dos tempos, não é isso? Pois bem, ocorre isto lá e nós verificamos que aquilo que aconteceu conosco há 30 anos não deixou de ser o mesmo. Lá foi muito mais ampliado, foi um acontecimento de maiores dimensões, o mundo inteiro estava ali de olhos fixos. Agora mas assim mesmo nós chamamos a atenção do mundo, chamamos a atenção de boa parte da opinião pública internacional, porque se tornava realmente insólito, se tornava um fato estranho que nessa América Latina, né, submergida em todo um processo de golpes, de ditadura, de militarismo, nós de repente aqui nessas nossas plagas do Rio Grande conseguimos surpreender o mundo, abortando, fazendo dissolver como uma pedra de gelo ao sol do meio-dia aquela tentativa de golpe que já estava no poder, porque eram os 3 ministros militares formando uma junta para impor à nação um destino que ela não queria. Então foi aquela glória, a mobilização popular através de um simples canal de rádio. Você se recorda, não é isso? Sim. A Guaíba
era uma pequena estação regional. Nós, com aquele valor profissional, aquele saber do Homero Simon, nós conseguimos multiplicar, transformar a Guaíba num gigante, com as antenas dirigidas para o país inteiro. Você sabe que essa rádio, agora estou sabendo, foi captada no Caribe, foi captada na Europa, ela foi longe, compreendeu? Porque também a nossa mensagem tinha aquela potencialidade da verdade, não é isso? Então conseguimos marcar no nosso caminho aquele momento que eu acho que nós próprios nem nos estávamos dando conta da importância que possuía. E agora voltamos com nossa memória para 30 anos atrás. Pois é, eu ainda anteontem, dia do soldado, eu compareci às solenidades aqui no Rio de Janeiro e lá fui muito bem recebido, cordial, acolhedoramente pelas mais altas autoridades do Exército aqui na região do Rio de Janeiro. Lá estava o seu comandante, o general Barata, uma grande figura, e todo um conjunto de generais de todos os níveis, né? E, enfim, a oficialidade, o Exército ali organizado, me recebendo com muito calor, com muita, enfim, muito acolhimento, me proporcionando todas as honras. Eu estava ali participando daquela solenidade e me lembrando, até trocando impressões com aqueles oficiais sobre o que há 30 anos ocorreu, naquele momento preciso. E recordo, nós estávamos lá no Parque Farroupilha, batia água, sabe? E lá é que chegou a notícia ao comando do Exército, que procurou até suspender a solenidade, também devido à chuva, e a partir dali todos nós nos retiramos, eles preocupados porque sabiam da notícia e eu um pouco desconfiado sobre tudo aquilo, porque eles ficaram com fisionomia muito preocupadas. Aí fomos tomar conhecimento em seguida da notícia. Mas eu comentava com esses generais, digo, olha, nós estamos aqui reconciliados em função do que tudo ocorreu, depois de 64, tudo isto. Isto é uma prova de que acima de nós, acima do que pode ocorrer conosco, pessoas ou grupos humanos, está a perenidade da nação. Isso se chama a perenidade da nação. É isso que nos faz restaurar o clima de compreensão e a fraternidade entre nós. Eu acho que o nosso país está vivendo, neste momento, um período de desarmamento de espíritos. Ninguém está aí pretendendo ou animado a brigar com quem quer que seja. Nós estamos todos preocupados em construir uma saída para nós, abrir uma picada no meio deste cipoal, desta floresta espessa da crise, abrir uma picada, abrir uma saída, compreendeu? Para o nosso país restaurar o seu crescimento, a sua prosperidade e assim a vida dos brasileiros, né, poder, enfim, construir uma mudança para o nosso povo, que tem todo o direito, é um povo honesto, que trabalha, um povo pacífico, generoso, que não pode continuar submetido a esse quadro de injustiças que aí está. Aeroporto Salgado Filho, com a chegada do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, fala o repórter Gustavo Mota. O governador Brizola está chegando nesse momento aqui no Aeroporto Salgado Filho para participar durante todo o dia de hoje aqui em Porto Alegre das comemorações dos 30 anos da legalidade. Movimento liderado por ele, quando governador do Rio Grande, em defesa do cumprimento da Constituição e posse do vice-presidente João Goulart no cargo de presidente em função da renúncia de Jânio Quadros. Já começou a entrevista coletiva dele, não estava no lugar
determinado pela imprensa, ele começou antes para as televisões, nós vamos tentar nos aproximar. Temos que subir aqui nos bancos da sala VIP, que ele não sentou-se. Uma passagem da nossa vida que se incorporou à nossa história. E é aquilo mesmo, o povo que não tem história não tem presente. Muito menos pode ambicionar um futuro. Por isso que é importante essa comemoração. 30 anos de um episódio que honrou o Rio Grande, que contribuiu para essa alma admirável que é esta que o povo gaúcho tem. É isso que estamos fazendo aqui. Qual foi o momento que mais lhe marcou no Brasil? Podia repetir, por favor? Qual foi o momento que mais lhe marcou nesse processo? Bem, nós tivemos ali um instante de muita tensão, que foi aquele quando conseguimos, quando chegou ao nosso conhecimento, as ordens que vinham de Brasília. Né? E é claro que aquilo nos gerou, primeiro, estupefação. Ficamos perplexos, sem saber o que pensar, achando até que era uma brincadeira de alguém. Quando um rádio amador nos passou por telefone que tinha ouvido esse diálogo. E era algo que não deixava dúvida em matéria de determinação. Mas nós pensamos, olha, isso é alguém que inventou isso. Mas dali um pouco, o presidente da Associação dos Rádios Amadores foi que falou comigo por telefone. É verdade, governador. E eu ouvi uma segunda conversa, meia hora depois da primeira, reclamando por que não tinham tomado providência, por que estavam parados, por que estavam vacilantes, que não havia mais tempo a perder, que tinham que cumprir de qualquer forma, e que usassem a aviação, bombardeassem o palácio como complementação daquela ocupação do local. Foi um momento muito bom. A partir daí, eu digo bem, não há dúvida mais. O negócio vem mesmo. Dali a instantes, um coronel do Exército, era o coronel Assis Brasil, que estava lá dentro do quartel-general do 3º Exército, e então nos telefonou dizendo que o barulho lá dentro era muito grande, porque essas ordens estavam chegando e, no fundo, havia uma indecisão do comando do 3º Exército a esse respeito. Digo bem, então, não há dúvida. Esse foi o momento de maior tensão. Abri a porta e vi o doutor João Caruso ali, numa pequena secretaria pessoal que eu tinha, junto ao gabinete. E disse a ele, doutor Caruso, nós só estamos com a rádio no ar. O senhor bate aí uma portaria, um decreto, uma ordem de serviço, seja o que for, que eu vou requisitar essa rádio para o Palácio para defender a ordem pública. Ele disse, mas governador, isso é ilegal, isso é da competência federal. Digo, bom, a situação é de tal emergência que nós vamos fazer de qualquer forma, até que o tribunal decida qual é a autoridade competente para tratar do assunto, nós já usamos a rádio. Governador, que na sua opinião... Bateu uma portaria requisitando a Rádio Guaíba. Naquele momento abriu o elevador e apareceu ali o Gabriel Obino, que era meu secretário da Fazenda, e meio aparentado de um alto executivo lá da Rádio Guaíba. Digo, olha, vamos nomear o Obino interventor, porque já é parente da família. Bem, um momento tão importante da esse foi o momento realmente de maior tensão. Quando, dali a meia hora, o engenheiro instalou os microfones da rádio lá no Palácio. Então eu mandei anunciar que eu falaria na rádio. E antes havia marcado para o general Machado Lopes uma audiência que ele havia pedido. Mas marquei para depois de eu falar no rádio. Bom, desci lá e botei o coração para fora. Aí, quando eu recebi o general, palavra, nós nos organizamos para duas hipóteses. Se ele vem em paz, se ele vem para se unir a nós,
é uma coisa. Eu até vou passar o comando da Brigada Militar para ele. Mas se ele vem para nos dar um ultimato, eu vou apontar o telefone para ele. Ali está o telefone. Pode dar essa ordem. Agora o senhor vai ficar aqui conosco dentro do palácio. Essa era a minha intenção. A história conta que nesse episódio a intenção, governador, era matar ou morrer, é verdade isso? Prendeu o general? Algumas pessoas que conviveram com os senhores que nessa época a intenção era prender. Se eles viessem prender, prendê-los também, se possível. A nossa decisão não era nem intenção, era decisão, porque eram vários. Tinha, eu creio que mais 1 ou 2 generais junto com ele. Tinha vários coronéis, estava ali inclusive o Major Etchegorgen, este que nós conhecemos, que era um homem de direita. Nós sabíamos que eles iriam reagir, estavam evidentemente armados. Então nós cercamos aquele gabinete com gente com metralhadora na mão. Aquela conferência se realizou nesse ambiente. Se eles viessem nos dar o ultimátum, nós iríamos evidentemente retê-los ali. Íamos prendê-los dentro do palácio, eles iam ficar ali dentro conosco, de reféns, bem merecidos, se fosse essa a intenção deles. Mas felizmente não. Ele chegou, sentei a ponta da mesa para ele, ou melhor, para que ele compartilhasse a ponta da mesa. Ali estava o professor Francisco Brochada Rocha, meu secretário de interior, estava o doutor Caruso, e sentamos todos ali. Ele, o general, muito nervoso, disse assim, porque tudo foi muito solene, tudo foi muito formal. Disse assim: governador, viemos comunicar a Vossa Excelência que o Terceiro Exército, pela maioria dos seus generais, decidiu que não acatará ordens fora da Constituição. Mostra para a câmera a foto. Quando ele disse isso, o governador está com eu compreendi tudo. Uma foto da Folha da Tarde, com a manchete: Terceiro Exército garantirá a Constituição. Folha da Tarde. Foto. Olha a foto já. Retrata esse momento, porque ali dentro deviam haver fotógrafos ali. Eu acho que era o Conturso que estava ali batendo fotografia. E o Conturso era meio dos quadros do governo. Mostra a foto para a câmera aqui. Então o que acontece? Eu apertei a mão dele e disse o seguinte: digo, general, neste momento eu passo o comando da Brigada Militar ao senhor. Eu assumo a coordenação política do movimento e o senhor a direção militar para tudo o que for necessário fazer. Atenção, fala com o Júlio, por favor. Nesse instante ocorreu uma coisa que nunca foi noticiado a rigor. O comandante da Brigada Militar, que estava ali, era um oficial excelente, mas um homem modesto, tranquilo. Era o coronel Mugen. Quando ficou estabelecido que a Brigada Militar passaria ao comando do Exército, ele pediu licença para intervir e disse o seguinte: governador, eu quero que o senhor transmita ao general Machado Lopes, que vai comandar agora a Brigada Militar, que a Brigada, pelas suas tradições, faz questão de assumir o fronte mais difícil nesse movimento militar, se houver. Isto nunca foi noticiado, mas foi assumido pelo comandante da brigada naquele momento. Isto é, o que ele quis dizer? Que reservassem para a brigada aquela área mais complexa, que exigisse mais briga, mais firmeza, mais pulso, mais coragem, mais risco de vida, que o Terceiro Exército reservasse a Brigada Militar. Governador, na sua opinião, qual é a sua... Governador, o pessoal quer mostrar, o Correio do Povo também quer mostrar. Maravilha, né? Governador. Recentemente não deu poder. O senhor bom. Na verdade, O jornalista usa a comparação que o governador Carioca era o Elton dos Pampas naquela época. do nosso aqui, na América Latina, nesses confins do mundo, Aproveita agora. na nossa modéstia, e este agora que ocorre lá
na Rússia, na União Soviética, com toda a sua grande dimensão e com a sua imensa repercussão. Mas há um paralelismo, não há dúvida, entre os dois episódios. A substância é a mesma, quer dizer, a reação popular, democrática, a mobilização popular contra uma tentativa de golpe. No fundo, o episódio foi o mesmo. Eu acho que lá... Olha, eu acho que lá o episódio tem um sinal trocado em relação ao daqui. Compreendeu? Eu acho que o Eltsin puxa mais para a direita. E nós aqui puxávamos mais para a esquerda em relação aos golpistas. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu acho que o Eltsin, ele puxa para a esquerda, para a liberdade, para a abertura, em relação aos golpistas, naturalmente. Mas não em relação ao Gorbachev. Eu acho que o Gorbachev é um pensamento mais equilibrado, mais coerente, pelo menos para com o nosso pensamento. Quando ao Brasil, governador, no momento em que o presidente da República e os governadores negociam mudar a Constituição para acerto de caixa dos estados da União, não é necessário um pouco do espírito levante popular de 61? Não, eu acho que seria incabível um pensamento desse tipo. As constituições, nem as leis, são intangíveis. Elas existem se forem expressões de uma realidade. Como é que pode ser realizada no Brasil a existência de marajás, estes privilegiados do serviço público e também das atividades privadas? Porque eu sustento o ponto de vista de que a economia é uma só, tanto pública quanto privada. Quando há um desperdício no setor público, isto é um mal. Mas também é o mesmo mal quando os empresários, os capitalistas, cometem abusos e desperdícios. Então, esses altos salários no setor privado, como eu sempre estou citando, o caso do Boni, do Rio de Janeiro, que é um exemplo clássico, lá na TV Globo, mas estão aí muitos e muitos. Isto gera uma distorção no serviço público, que não pode mais contar com um bom engenheiro, com um bom médico, com um bom advogado, porque esses exageros das atividades privadas perturba o bom funcionamento, perturba o mercado de trabalho. Mesmo porque o nosso ideal é de aproximar os que ganham mais dos que ganham menos. Nos países de grande progresso, elogiados todos os dias pelos empresários, que são os europeus, o Japão, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Lá, os mais altos executivos, mesmo dos grandes bancos, não ganham mais que 8, 10 ou 12 vezes o salário mínimo. Ganham pouco? Não, é o salário mínimo que é alto em relação ao nosso. Então, nós lutamos por esta aproximação entre os que ganham menos, entre a média salarial e os que ganham mais. É mais para o sistema econômico do que para a Constituição, governador? A República expulsou daqui o chefe da missão do FMI, dizendo que era inconcebível mexer na Constituição brasileira, que seria meio que se infiltrar na Constituição Nacional. Mas só que agora ele está fazendo exatamente o que o chefe da missão fez. Não, mas não são. Sugeriu. Isso era porque se tratava de uma autoridade estrangeira. Ainda mais um credor que vem deitar regras para nós. É uma situação incompatível. Mas eu acho que isto realmente, nisto o presidente andou muito bem em tratar de repelir alguém que aqui veio nos ditar, né, as nossas posições. É uma ingerência. Agora, eu dizia que a Constituição quanto às leis não são intangíveis. Nós devemos mudar quando necessário. Não existe um prazo marcado, 93, governador? A última Constituição, eu acho que trouxe muitas distorções. Essa Constituição não podia ser boa com um cogumelo
como era o Sarney do lado. Não existe 93? Indo a Constituinte, comprando Constituinte com canais de rádio e televisão. Então o que acontece? Saíram essas distorções. Eu tenho lá no Rio de Janeiro uma nata de marajás que se criaram à sombra da Constituição Nova. Gente ganhando 8, 10, 15, 20 mil dólares por mês. Enquanto lá o Tesouro não tem sequer para manter em dia o pagamento do funcionalismo, da regra do funcionariado. Isso precisa ser modificado. Mas não tem um momento oportuno, governador? 93 não está definido? Nós temos que mudar. Nas mudanças, quando exigidas socialmente, só tem uma oportunidade. Quando se pode fazer. Se se pode fazer agora, por que esperar? Vamos corrigir essas distorções, essas injustiças, essas monstruosidades. Agora, se disser, vamos tirar a estabilidade do funcionalismo, vamos reduzir os vencimentos do funcionalismo, eu devo dizer o seguinte: vamos corrigir as distorções. Os vencimentos dos funcionários não têm o que reduzir, porque eles ganham muito pouco. Os marajás sim estão ganhando privilégios. Tirar a estabilidade por quê? Por nós não tirariam a estabilidade do trabalhador das atividades privadas. Mas isso é o trabalho, não os privilégios. Nós queremos quebrar esses princípios para corrigir as distorções e nada mais. Governador, o presidente do OAB classificou o emendão como um atentado à democracia. O senhor concorda? O senhor apoia o emendão? Eu li as declarações hoje no avião. Acho que foram extremamente exageradas. Foram declarações não equilibradas do presidente da OAB. Como é que o senhor analisa a forma como o governo divulgou esse emendão, condicionando a rolagem da dívida? Francamente, isso são interpretações. Nós precisamos nos ater aos fatos. Nós deixamos isso claro, governadores, que nós não estamos de nenhuma forma condicionando a uma situação a outra. Mas eu gostaria, já que vocês estão aqui, de pedir ao Colares para trazermos aqui para o nosso lado um visitante ilustre que temos aqui hoje, que foi o governador que esteve ao meu lado em 61. Deputado federal? Mauro Borges, hoje deputado federal e governador de Goiás. Viu? Partido Democrata. Ele é governador do PDC. Ele em 61, mais para cá. Juntamente com o Rio Grande, alinhou Goiás. 2 estados assumiram a liderança daquele movimento: o Rio Grande do Sul e Goiás. Assim como aconteceu em 30, Rio Grande do Sul com a pequenina Paraíba. Nós, em 61, tivemos um estado jovem que tem um espírito muito parecido com o nosso, do povo gaúcho, que é o estado de Goiás. E o líder desse movimento lá era o Mauro Borges, que está aqui com cabelos brancos, né, que nem os meus, né? Mas naquela época, coronel do exército, ele garantiu a mão lá naquela região em nome da legalidade. Bom, eu não aprofundei os estudos. O governador do Rio de Janeiro está falando agora sobre o emendão. Aposta que convém a nós, estados, a nós, economias regionais, porque nenhum estado poderá ficar bem, se não tiver a sua economia regional próspera, crescendo. E esta iniciativa do governo federal de ensejar aos estados uma consolidação por um prazo de 20 anos de todas as suas dívidas é um grande acontecimento. Só isto nos deve levar a uma atitude receptiva de cooperação com as demais iniciativas do presidente. Agora, até onde, né? Até onde vamos? Bom, isso é um problema que nós vamos examinar de acordo com o programa dos nossos partidos, de acordo com a nossa consciência, de acordo com os nossos princípios. Por exemplo, se ali existirem iniciativas que
nós não possamos acompanhar o pensamento do presidente, nós vamos dizer claramente, à luz do dia. E ninguém imagine que nós trabalhistas, nós que temos essa tradição, que viemos de longe, vamos entregar rapadura ali por causa de alguma transação, né? Algum interesse, sejam quais forem. Governador, existe algum ponto no emendão que o senhor de antemão não concorda e não negocia com o presidente? Falou na estabilidade, foi né? Na verdade, todas as questões que ali estão, em regra, merecerão de nossa parte correções. Por exemplo, quando diz os estados não podem emitir mais títulos, nós achamos que esse é um princípio, é uma decisão demasiadamente drástica, é até incompatível com o princípio federativo. Mas nós entendemos que devemos limitar o poder de emitir títulos pelos estados. Por exemplo, uma percentagem da sua arrecadação. Eu acho que será uma medida saudável limitar este poder de emissão. Ali fala, por exemplo, sobre outras questões, onde nós vamos colocar... Universidade pública, por exemplo, governador, privatização das universidades. Nossas restrições. Quanto à universidade, até o presidente já retirou a proposta, mas nós iríamos ser contrários. Não pelo que dizem os que eram a favor, mostrando que não conhecem o problema. Diziam, não, vamos cobrar de todos os alunos para que a universidade tenha dinheiro. Isso é uma falácia. Se todos os alunos das universidades brasileiras pagassem, por exemplo, por mês, 3 salários mínimos, ou melhor, uma anuidade, de 3 salários mínimos na universidade, isto representaria menos de 10% das despesas das universidades. Ora, no mínimo a metade iria se declarar pobre, impossibilitado de pagar. Teríamos que dar gratuidade. Então, nem 5% a universidade ia arrecadar. Ia gastar mais numa máquina de arrecadação do que rigorosamente o que ia obter. Não iria solucionar coisa nenhuma o problema da universidade, ia criar uma discriminação entre os jovens, entre o estudantado. Não tinha cabimento. Caiu por ilógica, por improcedente aquela emenda. A solução da universidade é outra. É abrir as portas para a nossa mocidade, para os nossos jovens. Já tem instalações materiais, tem salas, tem espaços, tem professores e tem funcionariado. Eu estou convencido que a universidade brasileira comportaria hoje o dobro de estudantes que matricula. Aí sim, nós iríamos baixar o custo da universidade. Governador, quando deve haver uma definição em relação a esse emendão dos governadores? A aprovação do emendão? Na verdade, no fundo, eu acho que se houve essa intenção por parte de um tecnocrata ou de um ministro ou do presidente, não tem nenhum futuro esse propósito, porque nós, governadores, já deixamos isto claro. Uma coisa não terá que ver com a outra. É verdade que os assuntos sobre alguns aspectos da reforma estão casados, estão vinculados, porque só pode sair, por exemplo, a consolidação se houver algumas decisões legislativas. Então são assuntos que estão entrelaçados, mas nunca poderão estar dependentes um do outro, condicionado uma decisão a outra. Isso sim que nós... Governador, até repelimos. Governador, quando é que deve haver uma definição sobre a posição real dos governadores em relação ao emendão? Há uma pergunta aqui muito interessante. Pergunta se o emendão tira o país do impasse. Veja o seguinte, eu acho que não. Sabe o que acontece? O emendão pode ser comparado a um sapato apertado que está machucando um pé cheio de calos ou um pé que tem uma ferida, que tem, por exemplo, um ferimento. Mas, no fundo, há um organismo doente. Ao tirar aquele sapato, nós vamos aliviar
a incomodidade no pé. Vamos melhorar um pouco a situação do doente que vai dizer: aliviou o meu pé, estou sentindo um alívio nesse pé. Mas o organismo continua doente. Esse é o fato, são medidas parciais que irão naturalmente sanear um setor importante da economia, né, e das finanças nacionais, que são os estados. Porque nunca poderá haver saneamento financeiro do país sem que os estados se encontrem numa situação também saneada. Então não é cumprida, governador. É necessário nesse momento um emendão, apesar da Constituição muitas vezes não ser cumprida? Essa Constituição, ela se faz cumprir em alguns aspectos, principalmente dos privilégios. A grande propriedade, a propriedade, seja da fábrica, seja do negócio qualquer, seja a propriedade do capital, da terra, isso se faz sentido. Existem leis, códigos que regulamentam todos os dispositivos da Constituição. Quando se trata de privilégios, por exemplo, para certas áreas do funcionalismo público que tem grande poder corporativo, se exerce imediatamente. Imagine que lá juízes, órgãos do Poder Judiciário têm concedido liminares cobrindo esses privilégios dos marajás de forma realmente incompatível. Esses dias eu falei com o ministro do Supremo Tribunal e disse: ministro, quanto o senhor está ganhando? Porque eu, nessa altura da minha vida, já com os meus cabelos brancos, eu vou tendo esse tipo de diálogo com esse pessoal. Ministro, quanto é que o senhor está ganhando, só por curiosidade? Ele diz: olha, eu estou ganhando livre, 1.100 e poucos. Ele disse até 1.000. Digo, 1 milhão, não é, ministro? Ele disse sim. Diz: veja o senhor, este que está aí nas suas mãos com um pedido contra o qual eu estou pedindo a sua liminar, este está ganhando 7 vezes o que o senhor está ganhando aí. E é um simples advogado do Estado. Como é que pode ser isto? Ele disse: é um absurdo, governador. Pois é isso que eu quero. Mas assim mesmo, muitos juízes, muitos tribunais estão tergiversando nesses assuntos por pressões, influências, pela atmosfera corporativa que se tem criado no país. Retrocedendo um pouco no tempo, a década de 80, a conversa de Brizola com Adroaldo Streck e o momento político vivenciado em 1984. Uma ligação do Rio de Janeiro com o ex-governador Leonel Brizola. Correio do Povo dá aqui, doutor Brizola, que dissidentes do PP terão apoio absoluto do PDS. Eu lhe pergunto como o senhor vê, depois do pacote, as possibilidades de fusões de partidos políticos aqui no Brasil. Bom dia, doutor Brizola. Bom dia. Pois, na verdade, eu vou transmitir aquela opinião pessoal que formei desde o início. Eu acho que esses dois partidos de oposição, que são partidos dirigidos, inspirados numa linha liberal e conservadora, na verdade respondem ao casuísmo do governo com outro casuísmo. Eu não tenho nenhuma simpatia por essa fusão. Acho que quando um partido enrola a sua bandeira, se dissolve, esquece o seu programa e se embute, se incorpora noutro, né? Adotando outro nome, outro programa, tudo isso não é favorável à construção democrática, porque a democracia precisa dos partidos. Quer dizer que é cedo ainda para avaliar qual vai ser o efeito, o quanto de negativo será. Compreendo a questão do pacote, mas não existiriam outras alternativas? Isso é que eu sempre tenho procurado insistir com toda a oposição, todos os partidos de oposição há muito tempo. Nós precisávamos estar estudando mais a fundo a situação, encarando tudo isso
mais a longo prazo, mais estrategicamente, porque o governo tem uma visão estratégica, já que ele não quer entregar o poder, não quer deixar o poder, não quer alternância. Então eu acho que a oposição tem sido muito imediatista. Então, tem que responder um imediatismo com outro imediatismo. E não me parece que isto realmente seja positivo para a democracia. Vamos ver. Mas o senhor tem sido criticado precisamente porque diz que o seu partido não visa o poder imediatamente, doutor Brizola. Não quer dizer que não vise o poder. Nós precisamos conhecer a natureza do regime que nós estamos enfrentando e verificar o que realmente está ao nosso alcance. Mesmo na oposição tem que haver essa discussão. Você vê, no Rio Grande, por exemplo, nós disputamos o poder. Achamos que estamos em condições de disputar o poder e fazer um bom governo, elegendo o chefe do executivo, na pessoa do nosso deputado Alceu Colares. Agora, este exame global é que a oposição precisava fazer em todo o Brasil, porque nós viemos de uma repetição melancólica durante quase 18 anos de confrontos parlamentares inconsequentes. Agora, eu não quero dizer que a oposição não confronte o governo eleitoralmente. Nós vamos estudar o problema. Por que não estudar de conjunto? Por que esta visão apenas na ponta do nariz? E eu acho que isso é uma preocupação liberal e conservadora, que no fundo pode representar até uma ajuda ao autoritarismo. Que quem não sabe que está implantado um núcleo autoritário, que não quer ceder, que está dando cobertura a um modelo econômico, aí está a sua razão de existir, a razão da sua existência. Nós precisamos conhecer a natureza do regime, porque do contrário, se nós não trabalharmos assim, nem adiantam as vitórias eleitorais. O povo vota e esse núcleo autoritário desvota. Existem algumas incoerências, por exemplo, a fundamental delas, senador biônico dentro do PMDB, que agora com essa incorporação, inclusive senador biônico o partido vai ter, não é? Não, o partido já tinha senador biônico, na verdade. Inicialmente o partido da oposição, que era a situação aqui do Rio de Janeiro. Depois, isso passou para o PP. E o PP herdou outros do governo. E agora fica com tudo isto. Não, as incoerências são muitas, mas isso é secundário. Por exemplo, o PMDB é contra a prorrogação de mandatos, não é verdade? Isso. No entanto, prorrogou os mandatos dos seus diretórios municipais. De todos. Depois fez uma convenção estadual, depois uma nacional, né, aparentemente fazendo convenção, mas a convenção municipal, que era a principal, não fez, prorrogou os mandatos. Mas são incoerências, mas são incoerências secundárias, como eu. O principal é que nós, ao ponto que nós estamos questionando a lucidez, a eficiência desse tipo de oposição, o que visa mais, às vezes, a biografia de certas pessoas do que uma política correta. Ora, no período final da monarquia, ocorreu coisas que são muito semelhantes, Streck. Ali havia o Partido Liberal e Conservador, numa luta muito parecida como está ocorrendo agora, entre o partido do governo, que no caso seria o Partido Conservador, e o Partido Liberal, que no caso agora, bem que pode ser a união do PMDB com o PP. Bom, o radicalismo era este, o confronto eleitoral era este, todos os demais eram divisionistas, inclusive os republicanos, que nasciam com uma visão correta da vida nacional. Eles não tinham um objetivo eleitoral imediato, senão o de organizar-se como partido com uma visão estratégica, uma plataforma que era a República, e tudo desenvolveu-se, mas em 10 anos foi a República que foi proclamada, e não as reformas dos liberais e nem o conservadorismo do outro partido.
Nós falávamos aqui sobre a questão social brasileira, já temos quase 50 milhões de brasileiros consumindo. Precisamos fazer com que o restante dessa população participe do processo também, não é, doutor Brizola? Bom dia. Bom dia, como é que vamos? Vamos aí, na luta, né? Realmente, o nosso país tem uma grande margem da sua população que não vai ao mercado, não compra e não vende praticamente nada. E a incorporação desses contingentes, eu acho que deve ser o objetivo principal de qualquer programa de desenvolvimento fundamentado para o nosso país. Doutor Brizola, e as políticas? A política em geral, como é que está? Estou lendo aqui no Correio do Povo uma fotografia sua. Brizola poderá boicotar a reunião oposicionista. Ex-governador não quer presença de Ivete Vargas. E por aí afora, aí muita notícia, inclusive aqui no estado. Não, o que eu lhe podia dizer, Streck, é que boicotar de forma nenhuma. Pelo contrário, eu desejo que a reunião alcance os seus objetivos. Agora, o que não pode nos criar é uma situação de constrangimento. Nós, em companhia desse pessoal, do falso PTB, que nos tirou a sigla, que serviu de instrumento para o governo, que traiu a causa popular, como é a causa trabalhista, nós não temos condições de sentar à mesma mesa com essa gente. É uma questão até de respeitabilidade, compreendeu? Ao julgamento da opinião pública. Porque achamos melhor que, nesse caso, preferimos trazer o general Golbery logo. Então ele senta ali, pelo menos é autêntico, na verdade. Fica meio desagradável. Mas nem por isto a gente deixa de esperar e colaborar até com a ausência, para que a reunião alcance os seus objetivos. Doutor Brizola, aqui no Rio Grande, nós sabemos que onde as oposições se dividirem, o governo pode terminar faturando uma eleição direta. Não há dúvida. O senhor sabe disso. Esse é o meu ponto de vista. Abrimos chance para o governo. Pois é, e agora com o lançamento da candidatura do senador Pedro Simon, fala-se que esse rompimento aí é definitivo, é o que corre aqui. Não? Olha, eu tenho esperança que ainda sobrevenha um momento de reflexão, na verdade. Sim. E assim a entrega do ouro aos bandidos não seja tão sem consequência, compreendeu? Porque de nossa parte e de minha particularmente, lamentamos muito essa circunstância de que o pessoal do PMDB tenha se precipitado, tenha se sentido fascinado assim pelas candidaturas, porque eu acho que o que devia prevalecer para o Rio Grande seria, em primeiro lugar, os interesses superiores do Estado, da nossa gente, da comunidade gaúcha, que estão sendo castigada durante esses anos. Quer dizer, formar um governo forte, um governo representativo, um governo de grande participação de todos os setores da sociedade. E isto a oposição, no seu conjunto, Streck, poderá oferecer ao Rio Grande, dando uma grande contribuição para democratizar e restaurar a federação. Doutor Brizola, o senhor... E isso é necessário que a oposição esteja unida, não é verdade? Sim. E acho que essa decisão do PMDB realmente veio ameaçar, eu prefiro ficar aí porque eu ainda espero que haja um momento de reflexão. Mas eu vejo realmente difícil a situação. Acho que o PMDB terá que assumir essa responsabilidade e dividir as oposições. Eu acho que tem sido motivo de críticas aí no Rio Grande, Streck, né, dizendo que eu sou divisionista, mas como? Mas como isto, não é verdade? Eu acho que o senador foi levado a um segundo erro da sua carreira política, sabe? E ele foi levado por um grupo, por uma área de esquerda que está dentro do PMDB e que empolga o PMDB, compreendeu? E pressiona o senador e ele não resiste. O primeiro erro, Streck, foi aquele não que ele foi levado a dar na televisão por insistência desse pessoal. É um pessoal de esquerda, sabe, aplicam certas técnicas, como é de partidos únicos. Então, diz não, diga que não, o senhor não deu a palavra, o senhor não disse que ia para o PTB, que não ia com ele, fica a sua palavra contra dele. Mas aí ficou mal, entendeu? E o segundo foi esse, precipitar essa decisão, porque esta área, este grupo,
da qual é um dos expoentes, o deputado que andou me criticando aí, eu digo o seguinte: a única maneira desse grupo sobreviver e se fortalecer é precipitando uma candidatura do PMDB, precisamente a candidatura do senador Pedro Simon. Porque, no entendimento, esse grupo ficaria numa posição secundária. Então, fez essa precipitação e o senador não resistiu. Eu acho que ele vai ter que responder muito, entendeu? Sobre essa responsabilidade de ter sido causante da divisão das oposições no Rio Grande. Eu lamento profundamente e espero ainda que se possa corrigir isso, viu, Streck? Em benefício do Estado. Governador, olha, muito obrigado aí pela sua atenção, aí pelos esclarecimentos que o senhor transmite ao Rio Grande e ao Brasil pela Rádio Guaíba. E espero que tenha podido contribuir de acordo com a sua expectativa, Streck. Contribuiu. O meu abraço, muito obrigado, viu? Pois não, um abraço pro senhor. Doutor Leonel Brizola, eu gostaria de uma análise sua sobre o ingresso do ex-presidente no PMDB. Bom dia, doutor Brizola. Bom dia. Em primeiro lugar, permita que eu saúde ao Correio do Povo essa tradição do nosso Rio Grande e da imprensa brasileira pelos seus 87 anos hoje. Saudação que eu faço, sei que em nome de todos os rio-grandenses. Muito obrigado. Mas eu gostaria de dizer, em resposta à sua pergunta, que realmente não causa nenhuma surpresa. Em primeiro lugar, porque o PMDB é uma frente, não é partido. Então lá, uma frente com um arco imenso, cabe todo mundo. Agora, em relação à entrada do senhor Jânio Quadros, olha, surpreende alguns e a mim, por exemplo, não surpreende. Eu só acho que falta qualquer dia o ingresso do general Golbery no PMDB. Porque isso mostra a indefinição. E é isso que me preocupa. Nós, com esses esquemas políticos dessa natureza, nós não vamos a nada. Pois é. E isso significa, em outra análise, o rompimento das oposições, doutor Brizola? Olha, eu não sei, esses esquemas eleitoreiros são todos muito complicados e muito em torno de pessoas, né? Sabe que eu me filio à velha escola gaúcha, né, da formação dos partidos. Eu acho que nós não teremos democracia sem partidos. Partidos com definições, partidos que, à medida que avancem, vão se homogeneizando. E no caso dessas frentes, numa hora de abertura, eu acho que isso é mais oportunismo, né? Eu lamento, no caso do senhor Jânio Quadros, por exemplo, eu acho que não tem mais nenhuma contribuição dar à construção da democracia brasileira. Tal a sua mentalidade confusa, as suas indefinições, as suas tortuosidades. Eu acho que ele é pernicioso dessa forma a construção da democracia brasileira. Eu acho que o PMDB está mostrando que é um arranjo eleitoral. Isso eu acho um grande perigo para o nosso país. Isso não vai levar a nada. Vai apenas arrumar alguns lugares para algumas pessoas, se as coisas continuarem assim. Ainda mais numa hora dessas, Streck, em que o nosso país está se debatendo com uma grande crise. É o empresariado, é a classe média, é o operariado, os trabalhadores, o campo, os agricultores, todo mundo está aí gritando, na verdade. O único setor que não grita na economia brasileira são as multinacionais, que estão aí quietas, é sinal que estão bem. Mas o resto, está todo mundo chiando, todo mundo está gritando, porque estamos vivendo uma hora muito difícil. O país mesmo em seu conjunto, frente às suas relações econômicas internacionais e a situação da sua economia no conjunto. Então, numa hora dessa, precisa haver juízo. A última entrevista de Leonel Brizola, 31 de março de 2004. O programa era o Agora e o entrevistador, Amir Domingues. E outros tantos, mas que seguramente foi aquele que mais intensamente viveu as emoções que os fatos políticos trouxeram e abalaram o país na década de 60. Eu estou cedendo o microfone da Rádio Guaíba com muito prazer ao doutor Leonel Brizola. Bom dia. Bom dia, Amir. Olha, em primeiro lugar, a grande alegria de poder estar falando ao microfone dessa emissora
e poder estar dialogando com o querido amigo. Sabe que a gente sente o Rio Grande muito diretamente, através destas expressões do nosso Estado, compreendeu? Eu lembro perfeitamente, doutor Leonel Brizola, que em 61 foi que tudo começou. É verdade, tudo começou. Esse problema de 64 não deixou de ser um desdobramento de 61, não é isso? A renúncia de Agora, pela primeira vez eu vejo um jornalista expressar corretamente os acontecimentos de 64, quando você usou a palavra tomada do poder, tomada do governo, porque a rigor foi uma grande quartelada, compreendeu? Claro que tinha apoio de opinião pública, tinha apoio de grandes contingentes da vida nacional, especialmente das classes, né, ricas, né, das elites. Havia, sem dúvida nenhuma. Era muito diferente do que ocorreu ali em 61. O governo já estava mais desgastado, mas houve uma tomada do poder, uma ocupação, diríamos assim, do poder em 61. Quer dizer, não houve revolução. Aquilo que disseram, aquilo ali foi uma coisa sem nenhum sentido, absolutamente. Foi um movimento de tropas, né, que contavam com aquele apoiamento civil, seja da grande parte da mídia, né, dos meios de comunicação, das elites, das classes altas do país. Essa que é a verdade. E o presidente João Goulart, né, não foi derrubado, porque há uma derrubada de um governante quando o governante resiste. Do contrário, é uma renúncia. Se ele não resiste, qualquer situação, numa empresa, tudo isso aí, se ele não resiste, não se confronta, não mede forças, não vota numa assembleia de acionistas, ou não resiste, principalmente se retira. Tá bom, senhores, eu não quero, né, quero briga, eu vou me retirar. Então, o presidente João Goulart, rigorosamente, agora estamos longe, há 40 anos, vamos ser francos, nós não compreendemos isso naquele momento, ficamos bastante chateados, que nós preconizávamos a resistência. Ele não quis resistir por uma questão de interior sua, uma questão de fórum íntimo. As suas últimas palavras na reunião que fizemos em Porto Alegre, dele, né, com os generais, com os ministros que estavam ali, e a presença nossa ali dos seus conterrâneos, onde eu estava, uma reunião que se realizou sobre a minha proposta, com o apoio do general Ladário, que comandava o Terceiro Exército. Na residência do comandante na rua Cristóvão Colombo. Foi, na Cristóvão Colombo, lá em cima. Então, o que acontece é que ele terminou, depois de nos agradecer a todos, diz o seguinte: olha, eu verifico que para eu permanecer no poder, terá que haver derramamento de sangue, maior ou menor, mas derramamento de sangue. E eu não quero, é uma questão de fórum íntimo meu, não querer, não aceitar, compreendeu? Esse sacrifício ao povo brasileiro para que eu permaneça no governo. Eu não quero derramamento de sangue. Então, eu opto nesse momento por me retirar. Ele renunciou. Como a rigor, Domingues, o doutor Getúlio renunciou também. Em 54. Não é verdade? É verdade. Em 54 ele não quis o confronto, com aquele tiro no coração ele renunciou. Para evitar e renunciou também em 45, porque tanto em 54 quanto 45, ele tinha forças na mão para resistir como resistiu em 32 e não caiu. E o João Goulart, eu posso afirmar, o presidente João Goulart tinha condições de resistir. Olha, o almirante Aragão acabava com aquela fusarca do Lacerda, com os caminhões de lixo lá rodeando o Palácio Guanabara, compreendeu? E alguns fuzis, algumas armas lá que tinha na mão. Era uma brincadeira para o almirante Aragão e os fuzileiros navais. A FAB, a base aérea, estava sob o comando do, depois, brigadeiro Moreira Lima, que estava inteiramente com o presidente. Os aviões estavam armados, prontos para decolar. Ele não deu ordem. É que a oficialidade, a alta oficialidade, os altos comandos que eram fiéis ao presidente, que estavam nas suas posições, como era o caso do primeiro exército, que era comandado aqui pelo bravo general Oromar Osório, que, compreendeu?
que quando o general Machado Lopes viu, ele estava já em Ourinhos, em São Paulo, compreendeu? O governo do estado tinha fornecido 11 trens para ele. Em 61. Em 61, ele já estava em Ourinhos, em São Paulo, compreendeu? Então, o que eu digo é o seguinte, ele, comandante do primeiro exército, só dizia para o presidente, presidente, eu sou um general legalista, eu não saio, eu não tomo iniciativa sem ordem do presidente. Eu estou aqui para cumprir ordens do presidente. Se o senhor disser pessoalmente o que eu acho que nós temos que reagir. Mas eu só saio se tiver ordem de Vossa Excelência. Então, Pedro João Goulart dizia, calma, general, não vamos precipitar as coisas. Ele tinha esperança de conseguir superar a crise negociando. Essa era a verdade, com negociação. Então ele saiu daqui, foi para Brasília, viu que as coisas se complicavam, de Brasília veio para Porto Alegre, já com alternativas construídas no seu pensamento. Se eu for em Porto Alegre, se muito bem, tudo estiver melhorado e que eu possa voltar, eu volto para o território nacional, sou presidente ainda. Através de uma negociação. Através de uma negociação, entendeu? Mas quando ele viu que perdeu o Cruel, que era compadre dele, amigo dele, entendeu? Meu não era, mas era amigo dele. E viajara com o presidente quando o Jango foi a Brasília assumir o poder. Aí eu tinha boas relações com o Cruel. Fui eu que trouxe o Cruel para Porto Alegre, por minha iniciativa. Porque a gente tinha temor de que houvesse algum problema com o general Machado Lopes, compreendeu? Saúde, qualquer coisa. E então o Cruel estava destinado a assumir o comando do Terceiro Exército lá por a minha recreação, porque eu estava sozinho, não é verdade? Então tinha que tomar essas iniciativas. Agora, a vinda do que se tornou ministro da Fazenda dele, o presidente João Goulart, né, banqueiro, Moreira Salles? Moreira Salles. Esse foi iniciativa do presidente João Goulart. Pediu que eu o trouxesse de São Paulo para Porto Alegre. Isso ele me pediu a partir lá de Montevidéu. Agora, essa reunião se instalou ali naquele momento. E o Jean Ladário falou e disse que estava de acordo comigo. E que ele, comigo, tomaria todas as providências e que ele tinha armas disponíveis sem afetar as armas e as reservas da ativa do Exército. Que ele tinha armamento para 110 mil homens, entendeu? E que comigo organizaria corpos provisórios para reforçar as tropas do Exército. Bem, e que um general que se levantou dizendo que militarmente a situação estava perdida, que apelava a ele mandou o general sentar e dizer que não estava pedindo a opinião dele, que quem tinha que resolver aquela situação era o presidente. Que ele, como Deus, estava de acordo com a minha proposta, mas que ele dependia de ordem do presidente, porque ele era um general legalista, cumpria ordens do comandante, né, supremo das Forças Armadas. Então, ali houve um pouco de troca de impressões, daqui e dali, coisa e tal, e finalmente o presidente falou. Já o general Ladário, ele deu uma ideia geral da situação e, francamente, o presidente tinha condições. Na hora que começasse a correr bala, pode ficar certo que os golpistas iam pensar 10 vezes o que iam fazer. Iam querer um acordo. No mínimo, iam querer um acordo. Se não, tratassem de se exilar. Entendeu? Aqui no Terceiro Exército, no Terceiro Exército, muitos passaram para a Argentina. Muitos oficiais golpistas passaram para a Argentina. Então acontece que só não saiu a resistência porque o presidente não só não quis derramamento de sangue, como ele determinou ao general Ladário que desmobilizasse, que se entendesse lá com a situação lá em cima, que desmobilizasse, pediu a mim que tratasse também de desmobilizar os movimentos populares, a população. Eu pedi até ao Sereno Chese, que era prefeito na ocasião, que fosse lá, comunicasse que o presidente havia se retirado para São Borja, que ele não queria resistência e que pedia que se encerrasse aquele comício com agradecimento dele lá que se desenvolvia na frente da prefeitura. Bom, a impressão do presidente João Goulart é de que ele iria para São Borja e ficava lá como o doutor Getúlio. Se houvesse condições políticas, ele voltaria, né? Depois, ele não quis resistência, não quis derramamento de sangue. Essa é a justiça que precisamos fazer a ele. Eu acho que se ele resistisse, quisesse
quisesse resistir, ele permanecia no governo, como permaneceu em 32 o presidente Getúlio Vargas. De qualquer forma, não se pode deixar de reconhecer que foi um gesto de grandeza, né? Foi, sobre esse aspecto foi, não há dúvida, que ele colocou, né, finalmente a situação sob o seu ângulo, se tem que respeitar, não é verdade? Ele era um homem generoso, era um homem pacífico, não era um homem violento, né? Era um homem de diálogo, o presidente João Goulart. Agora eu digo o seguinte, Amir, olha, o pessoal que promoveu o golpe, promoveu aquela quartelada, viu? Promoveu o golpe ali, depois caíram naquela violência, porque tu vê que houve uma violência. Se o governo praticamente foi entregando, não queria briga, jogar depois aquela repressão em cima da população, compreendeu? Uma população desarmada, encheram caminhões de gente por toda parte do Brasil, como se fossem carneiros, quer dizer, humilhando a população. Foi isso que condenou o regime militar já desde os primeiros dias. Isso que levou-os ao fracasso, porque foram 20 anos de ditadura, um fracasso, viu? Olha, o Globo publicou há poucos dias um quadrinho na primeira página, né, que eu tenho comigo aqui, mostrando ali uma comparação do que era o Brasil em 60 e o que foi o Brasil em 80. Então, todos os índices praticamente estão ali mostrando que a ditadura foi um fracasso, foi um governo negativo para o país. O crescimento era muito maior do país em 64, todos aqueles transtornos do presidente João Goulart, o crescimento da economia era muito maior do que o crescimento com que terminou a ditadura. E agora, então, nós estamos no crescimento zero, compreendeu? Tudo consequência. A lição que fica, não, doutor Brizola, é de que deve haver sempre um empenho para impedir que o país saia da ordem institucional. Ah, não tem dúvida. Esse é sempre, a democracia tem esse aspecto de anárquico. Me lembro sempre que o Mendes Sá dizia isso. Tem esse aspecto assim, coisa e tal, mas não há, até hoje não se descobriu nenhum outro tipo de governo melhor. Agora, às vezes, tem ditaduras bem-sucedidas, são exceções. Então eu digo o seguinte, que se o presidente João Goulart quisesse permanecer, permanecia. E eu digo isto porque nós vivemos aquela experiência de 61. Não tínhamos nada, meia dúzia de pau furado aí, na verdade, até o terceiro exército estava entrosado lá em cima. Mas tinha a bandeira da legalidade, que era muito importante. Pois é, nós defendemos ali, mas a legalidade também existia em 64. Eles romperam com a legalidade, teve que fazer atos institucionais. Eles romperam a legalidade ali. Podem dizer que o presidente João Goulart queria dar golpe, queria fazer isso, fazer aquilo. Ele não estava prendendo ninguém. Ele não estava cometendo violência nenhuma, compreendeu? Podem dizer que queria isso, queria aquilo. Entre querer e fazer há muita diferença. Ele não estava fazendo. Compreendeu? Agora, o problema está em que aqueles grupos não aceitavam, nunca aceitaram aquela resistência vitoriosa de 61. Estavam conspirando desde o começo. E o presidente João Goulart, com a sua bondade, deixou correr, entendeu? Se fortaleceram e deram o golpe. E eu digo o seguinte, 64 não foi um ato de grandeza, porque o presidente João Goulart entregou, renunciou. Chegaram naquela sala, abriram aquela sala, não tinha ninguém ali mais. Ficaram surpresos, começaram a abrir as outras duas portas que iam para outras salas, não encontraram mais ninguém também. Encontravam as pessoas modestas, humildes, e começaram a se prevalecer com as pessoas humildes na rua, entendeu? Ou com os nossos militantes, né, gente que não tinha nenhum poder de decisão. Pois bem, o que houve foi realmente uma quartelada, um golpe, um prevalecimento contra um povo desarmado. Eles não foi nem ato de coragem, porque usaram os nossos filhos, os nossos netos que estavam nos quartéis, pobrezinhos sem saber o que estavam fazendo. Muitos deviam estar pensando que estavam defendendo o governo. E usaram e coparam, como dizem os castelhanos, o governo. Essa que é a verdade. O presidente João Goulart renunciou. E eles deviam ter a grandeza. Bom, já que renunciou, já que não vão fazer resistência, então vamos tratar de pacificar. Não, eles estavam ansiosos pelo poder, queriam o poder e levaram, conduziram os acontecimentos para uma tomada de poder, compreendeu? Como se fossem, compreendeu? Tivessem derrubado um governo
que estivesse no poder, compreendeu? Fazendo, né, fosse uma ameaça discricionária, né, contra o país. Então eu digo o seguinte, olha, não foi um ato de coragem, pelo contrário, investiram contra um povo desarmado. Não foi um ato de grandeza, porque já viram que o governo estava se entregando, estava saindo e havia se entregue, foi para o exílio. Para que continuar a repressão, a violência, prendendo, investigando, como se fosse um regime nazista? Pois bem, aí estão os fatos. Se fossem realmente, tivessem que meter os peitos nas balas, eles não meteram. Quem é que enfrentou com bala? Um caso isolado aqui e ali, sem nenhuma importância, não é verdade? Olha, não é dizer que o Exército atue assim. Eu sempre tenho aqui na minha frente, na minha janela, o cenário onde processou-se aqui aquele levante dos 18 do Forte. O Ali Forte de sim, Copacabana. eles levantaram com um fuzil na mão, as armazinhas precárias e saíram, enfrentando as balas, compreendeu, do governo, que brotava de toda parte. Muitos morreram, compreendeu? Tem a estátua de um que está caindo para trás, baleado ali. Ali sim, entendeu? Ali sim, meteram o peito nas balas, compreendeu? Enfrentaram uma situação. Mas ali não. Quem meteu o peito na situação fomos nós em 61. Sem nada praticamente, compreendeu? Nós é que mandávamos aquela mensagem pelas ondas da Guaíba dizendo: vocês não vão dar esse golpe pelo telefone, vocês vão ter que dar tiro, vocês vão ter que enfrentar as balas, e o primeiro tiro não será nosso, mas o segundo será, o terceiro será, o quarto será e assim por diante. Vocês não vão humilhar o povo brasileiro como tem acontecido. Quer dizer, eles viram que nós queríamos brigar para morrer. Quando eles ameaçaram bombardear, nós chegamos a dizer: venham, que vocês vão depois ter que tirar os escombros daqui, porque nós vamos ficar aqui, morrer aqui, para defender a honra do nosso país e da nossa nação, do nosso povo especialmente. Não vieram, compreendeu? Houve reação por toda parte. Por que não brigaram em 61, se eles eram tão valentes? Um homem como Geraldo Muricy, que depois saiu a prender gente, fazer o diabo e coisa, pegou um carro na legalidade, um táxi, e se foi embora com a família dele para Santa Catarina. Fugiu. Então, para aí, não vamos botar as coisas nos seus lugares. Entendeu? Foi um golpe, uma quartelada, e tinha apoio de muitos contingentes civis, não há dúvida. As elites estavam, em geral, muito envenenadas nisso aí. Os americanos estavam apoiando, né, com tudo que eles necessitavam, dinheiro, recursos, armamentos, que até uma esquadra estava aí para desembarcar. Quer dizer, tá certo, mas não foi ato de valentia. E mais, o presidente, se ele quisesse, não tivesse essa resistência interior contra o derramamento de sangue, ele teria resistido e teria se mantido no governo. Aí está, pois, para os ouvintes da Rádio Guaíba, decorridos 40 anos de 64, o depoimento do Dr. Leonel Brizola, que viveu intensamente aquele período e a quem agradecemos mais uma vez pela atenção que sempre dispensou aos ouvintes da Rádio Guaíba. Armindo Domingos, muito obrigado. Muito obrigado a todos quantos acompanharam aqui as nossas palavras. Eu hoje vou estar aí, às 6 horas estou chegando, verão, e vou na Assembleia fazer um depoimento, né, que me solicitaram. Depois vou comemorar o aniversário do nosso Vieira da Cunha, né, que está fazendo aniversário hoje. E eu vou começar a minha palestra hoje dizendo o seguinte: olha, há um engano. A história se engana muito, porque geralmente ela é escrita pelos vencedores, como foi essa de 64. Então eu quero dizer o seguinte: há um engano. O primeiro engano a corrigir é que a tomada do poder, quer dizer, a vitória daquele movimento militar, foi em 1º de abril, não foi 31 de março. E eles adotaram, oficializaram a data de 31 de março para evitar que caísse no 1º de abril. Que era o Dia dos Bobos. Que é o chamado Dia dos Bobos, compreendeu? O Dia da Mentira, né? O Dia da Brincadeira. Podia aquilo resultar, compreendeu, numa situação muito negativa para eles. Porque você sabe que uma gargalhada, uma boa gargalhada, vale mais, compreendeu, do que a invasão de um exército. Um abraço, doutor Leonel Brizola. Muito obrigado, até breve. Boa viagem ao Sul. Obrigado.
este foi o nosso Arquivo Guaíba especial, relembrando a figura de Leonel Brizola. 20 anos sem a figura física de um dos principais líderes políticos brasileiros. Quero agradecer por demais aos trabalhos técnicos de Cleiton Lopes e a cada um de vocês que esteve conosco em mais uma edição deste Arquivo Guaíba. Um grande abraço e até a próxima. Arquivo Guaíba, a história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno. Arquivo José Moacir Bittencourt.